Alugar um imóvel na Irlanda é sem dúvida uma das tarefas mais difíceis que você vai encontrar quando chegar aqui no país. Visitas cheias, e-mails sem respostas e exigências que parecem impossíveis fazem parte da rotina de quem está procurando o seu lar. Sim. E no vídeo de hoje nós queremos te mostrar como funciona o processo de alugar um imóvel. O que os landlords querem ver, como aumentar as suas chances para você conseguir o seu lar, o famoso lar docilar. E fica até o final, pois existe um erro simples, porém muito comum, que pode te descartar logo de cara. Se você acha tudo muito confuso, o processo confuso, calma. Depois desse vídeo você vai ver que com um plano e planejamento tudo fica muito mais fácil. Que hoje o nosso objetivo é mostrar o que funcionou para nós, que nós sofremos isso, nós colocamos isso em prática e funcionou para nós. E preparar vocês para vocês terem se preparar melhor, ter um planejamento melhor para o aluguel aqui na Irlanda. Então vamos lá. Vê, explica pra gente quais são as exigências para poder encontrar um imóvel aqui na Irlanda. Essa parte é fácil. Bom, nós precisamos de um documento de identificação, que no nosso caso é um passaporte. Precisamos também de comprovar renda e referências, né? E também temos que estar preparados, né, para o valor do aluguel. A exigência é ter um aluguel e mais um aluguel calção. Né? Okay. Um exemplo, se o aluguel é 1.000 euros, você tem que estar preparado para dar mais um calção de 1.000 euros. Nesse caso, 2.000 euros. Tá, e para que esse calção serve? Esse calção serve para, se caso houver alguma danificação no imóvel por parte do inquilino, daí o landlord retém esse valor para fazer o reparo necessário no imóvel. Para isso que serve. James, já tem os documentos exigidos. E agora? É hora de procurar imóvel. Vamos procurar casa, né? Bom, então, basicamente, para procurar a casa, aí vai depender de cada um, porque cada um tem sua exigência de tipo de imóvel que você quer, tá? Então, nesse caso, podem existir imóveis compartilhados ou imóveis individuais, e a melhor maneira de se procurar é online. E aqui na Irlanda a gente usa alguns websites no qual a gente pode aplicar. Eu vou falar aqui 3 deles, que são os mais conhecidos, tá? Mas existem outras formas também, tá? Okay. Então o primeiro deles é o daft.ie, que é o maior deles e o que nós temos usado e o que tem funcionado mais pra gente. Tem depois o myhome.ie e tem também o rent.ie, tá? São esses 3 que eu vou citar hoje aqui como referência, mas como falei, tem outras possibilidades também, tá? E depois que você foi lá nesses websites, você procurou o seu imóvel, encontrou o imóvel, qual que é o próximo passo? Aplicação, tá? A aplicação é muito simples. Tem um botãozinho lá escrito Apply. Você vai clicar lá e aí tá feito. Só que assim, depois que você aplicar, pode aparecer algumas situações para você. Depois que você clica no Apply, depois que você clica no Apply, vai te aparecer algumas situações lá. Que no caso pode ser, a pessoa que está alugando o imóvel pode simplesmente pedir para você ligar e colocar um número de telefone lá. Sim. Pode pedir para você mandar um e-mail contactando ela, perguntar mais informações sobre o imóvel. E pode aparecer um campo pedindo para você colocar uma carta de apresentação. Sim. Que lá você vai praticamente descrever um pouco sobre você. O que você faz, o que você fez, o que deixa de fazer. Exato. Entendeu? Então é basicamente isso. Então, gente, assim, se vocês não estavam prestando atenção no vídeo até agora, neste momento, parem e prestem atenção. Porque essa é a parte essencial desse vídeo. Se você esqueceu tudo, não tem problema, mas essa parte tem que ficar clara e fixada para vocês, que o objetivo nosso do vídeo de hoje reside nesse momento, tá? A aplicação. Sim, como a gente disse, a aplicação ela é bem simples, tá? O processo é simples. O processo é simples, porém,
Eu gostaria que você desse dica pro pessoal agora Sim. de como fazer, como ser mais fácil para conseguir de fato garantir o seu Sim. imóvel, Como- quais são as preocupações que as pessoas têm que estar atentas, entendeu? Como nós falamos na introdução, o objetivo é aumentar suas chances de conseguir o seu imóvel, tá? Bom, primeira coisa, eu vou falar o que funcionou para nós, tá? Quando nós saímos, quem não viu o nosso primeiro vídeo, a gente conta como foi, né, os nossos primeiros 15 dias aqui na Irlanda, onde nós dormíamos. Então, se você não viu esse vídeo, volta lá e vê. A gente vai deixar na descrição aqui no vídeo, no comentário fixado, depois vocês dão uma olhadinha lá. Exatamente. Mas, então assim, para a segunda residência, nesses 15 dias que nós estávamos aqui, eu e o James, a gente conversando, a gente falou, poxa, a gente precisa ter um plano, porque a gente viu as exigências se nós fôssemos alugar um imóvel para nós completo, porque o que nós falamos até agora, metade serve para quem vai alugar uma casa e quer morar só, né? Mas assim, quando nós chegamos na Irlanda, nós não tínhamos ninguém para dar de referência e não tínhamos também como comprovar residência, nós não tínhamos trabalho. Não. Então, assim, o plano é você montar o seu histórico primeiro aqui na Irlanda. Gente, é a parte mais difícil, mas é necessário do intercâmbio. É casa compartilhada. Porque, calma, que já tô falando, casa compartilhada. Realmente eu acho que é a parte mais difícil do intercâmbio, ainda mais para casais que já são um casal, ou acho que para ninguém é bom compartilhar casa, porque tem pessoas que têm o seu próprio quarto. Enfim, ao menos que você goste mesmo e tem uma galera bacana com você ali, né? Bom, mas esse não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é alugar um imóvel, né? Realmente, para quem tá chegando, às vezes tem poucos amigos, enfim, né? Tudo é válido. Mas, enfim, nós como casal, e aí você vê se você se identifica, nós queríamos já o nosso canto, o nosso lar do oscilar, tá? Mas a gente viu que nós não teríamos, não seria tão fácil assim para nós, tá? Então a gente queria criar um histórico no país. Como que foi esse histórico? Nós decidimos por casa compartilhada, porque com casa compartilhada nós não precisávamos comprovar nem comprovante de renda e nem referência. É uma pessoa que já alugou imóvel ou tem um imóvel e é o próprio proprietário da residência e está alugando um quarto. É simples, é básico. Então, foi dessa maneira que nós conseguimos o nosso primeiro imóvel. Depois disso, o segundo foi fácil, né? Porque depois do segundo, nós já tínhamos a comprovação de renda, que seria os nossos trabalhos, e no próprio nosso trabalho nós já tínhamos as referências de quem trabalhava com a gente, de um gerente que via o nosso trabalho, a gente não chegava atrasado, era responsável, e do próprio quarto que a gente estava alugando naquele momento, a gente também tinha referência. Já servia como referência. Então, assim, gente, nós montamos um plano de ação e nós estipulamos, 6 meses a gente vai se submeter a compartilhar casa, porque é um processo mais fácil, mais simples e é o que a gente pode, né? E depois de 6 meses a gente começa a procurar, então, um imóvel pra gente, que dê pra gente pagar. Que daí essa é a parte da aplicação, que também nós falamos na introdução do vídeo, que as pessoas cometem erro. É justamente não fazer um bom filtro no DAFT e fazer uma aplicação ruim. Porque é essa aplicação que você vai ter a possibilidade de ser selecionado para ir ver o imóvel ou não, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Lembra também no começo do vídeo que o James falou, muitas visitas, muitos e-mails sem respostas, é justamente aí, é justamente onde o pessoal se engana e erra, tá? Por quê? Se você for ali eu fiz isso, eu fui ali no Google e pesquisei, né, como fazer uma carta de apresentação para aluguel de imóveis.
e veio inúmeros. E, gente, não é copiar e colar. É só para você ter uma ideia ali, naquele momento. Não é, gente? Exato. Então, eu adaptei a minha realidade, as minhas exigências, e assim, dessa maneira, eu consegui ser muito clara e objetiva no que eu estava buscando. Então, assim, nesse momento da carta de aplicação, você tem que ser... ali é o seu momento de você, como se diz? Ser convincente. Convincente, exato. Isso. Muito obrigada. Convincente. Você tem que falar o porquê que você quer o imóvel, se você é casado, que você trabalha, quanto tempo você está no país, onde você trabalha, se você tem filho, se você não tem filho, se você tem pet, se você não tem pet. Ser assim, o mais convincente possível. Isso é que vai te garantir, porque tem casas que eles só falam open house, né? Então daí vai aquelas filas enormes e ali eles te dão um e-mail para você aplicar. Nessa aplicação é que vai a carta de apresentação sua, vai o documento de identificação, comprovação de renda e as referências. Isso. É ali que eles já descartam você ou não. Você pode ter, poxa, perdido tempo, saído do trabalho mais cedo, perdido tempo para poder ir lá e visitar um imóvel e você não é selecionado. Exatamente. Né? Ou uma pessoa te manda um e-mail, olha, me manda os documentos por e-mail e não te dão resposta. Né? Então, isso é muito comum. Então, nós fizemos duas coisas. Um bom filtro no Daft. No Daft, tem como você fazer um filtro assim, região que você quer, a máximo de distância, valor de imóvel, quantos quartos você quer, etc. Isso é compartilhado, se não é. Se não é, exatamente. Então, assim, você faz essa pesquisa ali. Ah, esqueci de mencionar. Nós encontramos o nosso quarto compartilhado através da comunidade no Facebook. Isso, através da comunidade brasileira no Facebook. Comunidade foi por lá, esse foi o nosso primeiro imóvel, quando a gente chegou aqui, ele não tinha referências. Exatamente. Okay. Mas o Daft também tem essa opção de você fazer seleção, assim, com casa compartilhada ou só quarto para casal, quarto com banheiro, quarto para pessoas solteiras. Então, né? Então, assim, basicamente, gente, é você ter um bom filtro na carta, falar de você e não mentir. Se você tiver pet, fala que você tem pet. Se você tem filho, fala que tem filho. Por quê? Porque é mais difícil? Eu tenho pet. E não foi tão simples pra gente. Mas pelo menos você não vai ter dor de cabeça com o landlord. Porque se o landlord, se você tem pet e você omite essa informação só para ter o imóvel e o landlord descobre, ele pode pedir o imóvel. Sim. Então, assim, não minta. Seja o mais sincero, mais convincente possível nessa aplicação. Posso só falar um ponto aqui? Sim. Muitas das situações, às vezes as pessoas falam, mas se eu colocar que eu tenho pet, vai diminuir a minha chance de conseguir a casa. Isso pode acontecer de fato, tá? Então, o que a gente recomendaria para vocês? Você não precisa colocar que você tem pet. Por quê? É a parte que a Verônica falou, seja convincente. Você vai enviar a carta, aí a hora que o landlord entrar em contato com você, isso vai significar que ele está interessado em você e você tem um bom perfil para poder morar na casa. Então aí naquele momento, a hora que ele falou, olha, eu estou feliz em alugar a casa para vocês, isso, aquilo, aí vocês, só um detalhezinho que eu esqueci de falar, eu tenho um pet, que seja um gatinho, um cachorrinho, talvez que seja um cachorro maior, mas olha, só dorme o dia inteiro, não late, não faz barulho. Ou eu fico responsável. Eu sou responsável. Eu falei isso, porque nós temos uma gata e eu falei, eu sou responsável por qualquer coisa que aconteça na casa, se for causado pelo pet, eu sou responsável. Então isso dá certo, entendeu? Deu certo pra nós. Você meio que omite a informação, mas depois você tem que falar antes de você fechar a casa. Tem algumas aplicações que tá lá, não aceito pet.
aplique mesmo assim. Se o Isso. imóvel for do jeito que você quer, aplica mesmo assim. Porque às vezes você falando como é o seu pet, mostrando foto, porque às vezes a pessoa não, o landlord não aceita pet ou a imobiliária porque é um pet grande, né? Porque tem 2 pets. Sim. Mas, por exemplo, no nosso caso, era a Nina. Aqui na Irlanda, gato, eles nem consideram tanto pet. Eu acho muito difícil, porque tem gente que tem algumas aplicações que tá lá, não aceitam pets. Eu apliquei, quando eu falei que é gato, gato, tudo bem. Eles consideram mais assim para cachorro, infelizmente, Sim, mas é sim. mais cachorro, E né? crianças também. Sim. Mas assim, eu sugiro não omitir essa informação na primeira oportunidade, ser sinceros para não ter problema algum, né, com o landlord. Então, em resumo, gente, se vocês tiverem esse plano de ação, por que eu quis citar muito a aplicação, que é um erro comum? Porque as pessoas acham que elas ficam na ansiedade de arrumar um imóvel e acabam não filtrando tanto. Só que o que você vai economizar de tempo? Porque às vezes você tem que sair do trabalho mais cedo para ir visitar o imóvel, às vezes você tem que pagar transporte público, transporte para poder Te gera um gasto, para né? visita do imóvel, e isso tudo gera gasto, gera estresse. Eu acho que não vale a pena. Sim. Então, seja o mais sincero com você mesmo, com o landlord. A carta de apresentação, nós vamos deixar um modelo que nós fizemos aí para vocês na descrição do vídeo. Vamos deixar também o link dos principais sites que nós citamos. Exato. Tá? Mas, assim, eu quero passar para vocês agora a ideia que me fez construir a nossa carta. Sim. Tá? Basicamente, é você se colocar no lugar do landlord. É simples, gente. Poxa, quem eu quero, para quem eu gostaria de alugar o meu imóvel? Essa pessoa é responsável? Essa pessoa é organizada? Essa pessoa vai cuidar do meu imóvel? Poxa, essa pessoa trabalha? Quanto tempo ela trabalha? Então, assim, você só vai confiar o seu imóvel a uma pessoa que você confia. Sim. Então, assim, se coloque no lugar do landlord. Outra coisa que, olha, essas vocês precisam anotar também. Gente, cuidem do imóvel que vocês estiverem. Cuidem. Eu não tô falando de decoração, trocar, colocar quadro. Eu tô falando de cuidado mesmo. Cuidar como se fosse a sua casa, tá? De limpeza, de tudo isso. Por que eu tô falando isso? Pro trabalho do James, ele deu de referência o landlord. E o landlord, cara, ele mandou muito bem de falar bem do James. O landlord conseguiu o trabalho pro James. É verdade, eu costumo falar isso. O meu landlord que me deu o meu trabalho praticamente, porque o que ele falou bem de mim, do quanto a gente cuidava da casa, olha... Kathleen, um beijo pra você. Se você estiver assistindo, eu sei que você não vai entender em português, mas... Um beijo, obrigada. Exato. Mas, gente, a gente tá brincando, mas é isso. Sim. O duro que é isso. Exato. E só mais uma dica aqui para complementar também, quando você for visitar um imóvel, parece bobo, mas infelizmente isso acontece em algumas ocasiões, tá? A maneira que você se veste, Sim. isso pode influenciar também o landlord tomar a decisão dele. Não precisa ir de terno de gravata. Exato, mas assim, imagine-se que você está indo numa entrevista de emprego. Exato. E aí, quando você vai numa entrevista de emprego, você coloca uma roupa boa, específica para aquele momento. Se prepara para a ocasião. Exato, né? Então é o que a gente recomenda. A gente já aconteceu, por exemplo, nessa casa mesmo que a gente mora, a gente já viu pessoas que estavam aqui no dia da visita, tinham algumas outras pessoas aqui também ao mesmo tempo, viu que as pessoas não estavam vestidas apropriadamente, né? E nesse caso a gente estava um pouco mais bem vestidos. E eu acho que foi um dos motivos que acabou ajudando a gente a conseguir também a casa, entendeu? Nós acreditamos que quanto mais pontuação ali você vai fazendo, é como se fosse um game. Quanto mais pontuação você vai fazendo, aumenta as suas possibilidades. Sim. Foi isso que funcionou para nós. Exato. Tá? Outro ponto, não se enganem. O último ponto, mas não menos importante, golpe. Talvez não menos importante, mas talvez um dos mais importantes.
Infelizmente, gente, acontece menos, acontece, mas acontece. E vocês gostariam de deixar vocês preparados para uma situação dessa. Quando vocês se depararem com um imóvel muito abaixo do mercado, nossa, velho, como que eu vou saber se está abaixo do mercado? Poxa, um exemplo que você está procurando uma casa de 2 quartos e tá ali, você procurou 20 casas. 20 casas está 1.500 euros. Um exemplo, nem sei se existe mais. 1.500 euros. Uma tá 1.000 euros. Desconfie. Esse já é um ponto de alerta. Não é impossível, mas desconfie. Sim. Qual outro golpe? Praticamente, se você isso você vê bastante, tanto pelos sites que a gente passou para vocês, sim, é comum, gente. quanto pelo Facebook também. Por exemplo, você vai lá, entra e começa a conversar com um suposto landlord. E aí ele fala assim para você: olha, eu não estou no país no momento, mas eu posso alugar o imóvel para você, gostei de você, você me deposita o imóvel e aí a fulana, a Rita, a Maria vai lá na casa e ela vai entregar as chaves para você. É só você ir lá tal dia. E não existe a Rita, não existe a Maria, não existe o José, não existe ninguém. Exatamente. Simplesmente, quando você chega lá, você vê, às vezes pode haver, a gente já viu casos aqui na Irlanda, de ter lá meia dúzia de casais lá na frente, todo mundo esperando o suposto fulano. E aí você imagina aí, por exemplo, 1.000 euros. Esse suposto landlord pegou 1.000 euros de 6 casais, são praticamente 6.000 euros. Sim. Você não sabe quem é essa pessoa, exatamente. Não existe ninguém, não existe um imóvel, e às vezes mora uma outra família nesse imóvel já. A conversa é tudo acontece online, nada sim. físico. E aqui na Irlanda, depois que vocês estiverem aqui, vocês vão ver. Gente, é tudo físico. Tipo, é você chegar lá, é a chave na sua mão e o dinheiro na mão do landlord. Exato. Ou para imobiliária, tá? Sim. Uma coisa que eu tava esquecendo de falar é diferente de golpe, tá? É o calção para a pessoa segurar o seu imóvel. Esse é bem esse comum. É um ponto importante também. Não é golpe, gente. Isso daí não é golpe. Por exemplo, aconteceu nessa casa. Nós morávamos num apartamento. Quando foi pra gente morar, vir morar pra essa casa, nós não queríamos perder o nosso depósito que a gente deixou nessa casa. Porque se você não estragar nada no imóvel, o landlord te devolve o mediante calção. Um aviso que você tem que dar com antecedência. Você tem que dar um aviso prévio de um mês. Então, nessa transição, nós não queríamos perder o depósito, cumprir as regras ali certinho e alugar o outro imóvel. Então, nós demos um calção para o outro agente, daí já era imobiliária, para eles segurarem o imóvel para nós. Então, isso foi feito. E normalmente é um valor simbólico, 100, 200 euros ali. Eu lembro que acho que nós pagamos 200 euros. 200 euros, para eles segurarem o imóvel para nós. Nesse processo também você tem que arrumar as documentações, eles prepararem o contrato, é tempo suficiente. Então, isso daí não é golpe. Sim, mas detalhe, não é porque é comum de fazer isso aqui que não possa ser golpe. No caso, a gente sabia, a gente pesquisou, viu que era uma imobiliária, a gente encontrou a pessoa. Pedimos recibo. Pedimos recibo, a gente veio até a casa, a pessoa abriu a casa pra gente, tinha outras pessoas e a gente viu que era o agente mesmo, ele se identificou, tinha o cartão, o crachá dele, então assim, a gente viu que estava tudo certo. Mas mesmo pro apartamento, no caso, era o landlord. Sim. Nós também saindo da Kathleen, nós fomos para lá e nós também demos um calção. Pega o recibo, é o que dá para fazer. Exato. Pegar um recibo do valor que você tá dando para ele. Pode acontecer. Eu ainda não ouvi nenhum caso. Me contem aí nos comentários se já aconteceu com alguém, mas eu desconheço. Exato. Tá? Mas eu acho que basicamente é isso, né? Nós o que tínhamos para falar para vocês sobre aluguel de casa foi basicamente o que a gente vê aqui baseado nas nossas experiências. A gente espera que esse vídeo tenha ajudado você realmente a agilizar o seu processo e conquistar mesmo o seu lar. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal, comente. Fala pra gente aí, olha, vocês ajudaram, o vídeo de vocês ajudaram a gente a conquistar o nosso lar. Fala aí quando vocês conquistaram, como foi o processo, se foi difícil, se não foi. Se você um exemplo, se tem alguém assistindo esse vídeo que já está aqui na Irlanda e, poxa,
né? Se tivesse visto o vídeo antes, É. poxa, Compartilhe o vídeo aí também, isso né? vai ser legal. E Exatamente. se tiver alguma pergunta, de novo, estamos aqui para trocar essas informações Trocar aí essas com vocês. informações. E não se esqueça, a gente vai deixar aí a carta de apresentação no comentário, os links também que a gente falou dos sites, tá? Então, dê uma olhadinha lá e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.